O milagre que mudou a vida de Patrícia, da dor à vitória nos braços de Deus. Patrícia Oliveira sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela levava a vida com determinação, mesmo depois de perder o marido em um acidente de carro 3 anos antes. Mas nada a havia preparado para o pesadelo que começou em uma manhã de outubro de 2022. Tudo começou com uma coceira intensa nas mãos, seguida por manchas vermelhas que se espalhavam rapidamente pelo corpo. Em menos de 48 horas, Patrícia estava com bolhas doloridas nos lábios, nas palmas das mãos e até nos olhos. A dor era tão insuportável que ela mal conseguia engolir saliva. O diagnóstico veio rápido e assustador: eritema multiforme, uma reação alérgica grave que, em casos extremos, pode levar à morte por infecção generalizada ou falência de órgãos. Os médicos a internaram imediatamente. As medicações aliviavam um pouco a dor, mas as lesões só pioravam. Os filhos, Lucas de 12 anos e Ana de 8, choravam ao vê-la daquele jeito. A sogra Dona Maria, que a ajudava com as crianças, tentava confortá-la, mas Patrícia sentia o desespero crescer. Se eu morrer, quem vai criar meus filhos? Pensava, enquanto as lágrimas queimavam nas feridas do rosto. Foi então que Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, levou um folheto da Igreja Universal do Reino de Deus para o hospital. Minha filha, você já tentou tudo o que os homens podem fazer. Agora é hora de buscar a Deus, disse ela, segurando a mão de Patrícia com firmeza. Lá na Universal eu já vi coisas que nem médico explica. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, câncer sumindo, família se reconciliando. Deus faz milagres lá. Patrícia, que havia se afastado da igreja depois da morte do marido, resistiu no início. Já rezei tanto, mãe. E cadê Deus quando eu mais precisei? Mas a dor física e o medo da morte falavam mais alto. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, ela ligou para o número do folheto. Do outro lado, uma voz calma e firme respondeu: Irmã, aqui é a Universal. Deus vai te curar. Venha amanhã à noite, às 19h30. Não falte. O primeiro passo na fé. No dia seguinte, Patrícia chegou à igreja apoiada pela sogra. O templo estava cheio, o coro cantava com fervor e o pastor, um homem de voz poderosa, falava sobre a corrente da fé. Deus não muda as coisas por acaso, mas quando nós tomamos uma atitude. Ele declarou, enquanto as pessoas levantavam as mãos em oração. Patrícia sentiu algo diferente ali. Não era só o ambiente, era como se uma força a puxasse para frente. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, ela hesitou. Mas Dona Maria a empurrou suavemente. Vai, minha filha. Jesus está te esperando. No altar, uma obreira a recebeu com um sorriso. Qual é o seu pedido, irmã? Patrícia, com a voz trêmula, contou sobre a doença. A obreira ungiu suas mãos com óleo consagrado e orou. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição no corpo desta serva. Que o sangue de Cristo lave cada ferida, cada dor. Amém. Patrícia sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era alívio da dor, mas uma paz que ela não sentia há anos. O pastor então anunciou: hoje é dia de fogueira santa de Israel. Quem quiser ver o milagre tem que queimar o sacrifício. Ele explicou sobre a campanha de fé, trazer uma oferta especial como símbolo de entrega a Deus. Patrícia tinha apenas R$ 200 na bolsa, dinheiro que guardava para as passagens do mês. Mas algo dentro dela disse: dê tudo. Com lágrimas nos olhos, ela colocou as notas no envelope e o depositou no altar. Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu creio em ti, sussurrou. A batalha espiritual e a vitória. Nos dias seguintes, Patrícia não viu melhora imediata. Pelo contrário, as bolhas aumentaram, e os médicos falavam em transferi-la para a UTI. Mas ela se agarrou à palavra do pastor: o inimigo ataca mais forte quando sabe que vai perder. Ela começou a participar das vigílias de oração na igreja, mesmo deitada em uma maca improvisada nos fundos do templo. As obreiras oravam sobre ela, impondo as mãos e declarando cura. Saia doença em nome de Jesus, gritavam enquanto Patrícia chorava e concordava. É verdade, Senhor, eu recebo. Uma noite, durante a corrente de oração das 7 horas, o pastor chamou todos os enfermos para a frente. Ele pegou o microfone e disse: hoje o Espírito Santo está aqui para operar milagres. Quem tem fé, levante a mão. Patrícia, fraca, levantou o braço tremendo. O pastor então a olhou nos olhos e declarou: filha, Deus me mostrou que sua cura já está consumada. Você vai sair daqui diferente. Ele ungiu sua testa com óleo e orou com autoridade. Pai, eu te peço, liberta esta mulher agora. Quebra toda a maldição de doença, todo ataque do inimigo. Pelo sangue de Jesus eu determino. Eritema multiforme, sai do corpo dela em nome de Jesus.
Nesse momento, Patrícia sentiu como se algo saísse de dentro dela. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Ela começou a chorar descontroladamente. Glória a Deus! Gritou uma obreira ao seu lado. O milagre está acontecendo. Quando Patrícia chegou em casa naquela noite, algo incrível aconteceu. Ela olhou no espelho e viu que as bolhas nos lábios estavam secando. No dia seguinte, as manchas vermelhas começaram a desaparecer. Em uma semana, não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um deles, examinando seus prontuários. Patrícia sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se Milagre de Deus. A transformação e a lição de vida. Hoje Patrícia está completamente curada. Ela volta à Igreja Universal toda semana, não só para agradecer, mas para testemunhar o poder de Deus. Seus filhos que antes viviam com medo, agora oram com ela todas as noites. Mãe, Deus é mesmo forte, né? Pergunta Ana com os olhos brilhando. Patrícia aprendeu que a fé não é passividade. É lutar, é sacrificar, é acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Ela passou a ser dizimista fiel e participa de todas as campanhas. Quando eu dei aqueles R$ 200, eu não estava dando dinheiro, eu estava dando minha vida nas mãos de Deus. E Ele me devolveu curada com meus filhos, com uma família restaurada. Ela também entendeu que Deus não abandonou ela na morte do marido. Ele só estava me preparando para uma vitória maior. Às vezes, a dor é o caminho para o milagre. Agora, toda vez que alguém na igreja pergunta como ela venceu o eritema multiforme, Patrícia responde com um sorriso: não fui eu. Foi Deus, através da Igreja Universal, onde a fé se torna realidade. Onde o impossível vira possível. Onde Deus ainda faz milagres. E ela sabe, essa não será sua última vitória. Patrícia não imaginava que sua história de fé iria inspirar tantas pessoas. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ela. Um dia, durante um culto de terça-feira na CCB, a irmã missionária a chamou para dar um testemunho rápido. Ela subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas quando começou a falar, as palavras saíram como um rio. A igreja inteira ficou em silêncio, ouvindo cada detalhe da sua batalha e da sua cura. No final, muitos irmãos se aproximaram chorando, pedindo oração. Alguns tinham doenças semelhantes, outros carregavam dores emocionais profundas. Patrícia orou por cada um com a mesma fé que havia recebido. E foi aí que ela entendeu: Deus não a curou só para ela, mas para que ela se tornasse um instrumento de bênção na vida de outros. Os meses passaram, e Patrícia começou a participar do grupo de visitação da igreja. Junto com outras irmãs, ela ia aos hospitais, asilos e até nas casas de pessoas que não podiam sair. Levava não só a palavra de Deus, mas também o testemunho vivo de que Ele ainda opera milagres. Em uma dessas visitas conheceu Dona Maria, uma senhora de 78 anos que há anos sofria com uma úlcera varicosa que não sarava. Os médicos já tinham desistido, dizendo que a única solução seria uma cirurgia de alto risco. Patrícia orou por ela com a mesma intensidade com que havia sido orada. Irmã, Deus que sarou as minhas feridas pode sarar as suas também, disse, segurando as mãos trêmulas de Dona Maria. Uma semana depois, a senhora voltou à igreja com os olhos brilhando. A ferida havia começado a fechar. Em menos de um mês, estava completamente curada. Os médicos não tinham explicação. Mas Dona Maria tinha. Foi Deus, através da fé dessa moça, que não desistiu de mim. A vida de Patrícia virou um ciclo de milagres. Cada vez que ela contava sua história, mais pessoas eram tocadas. Cada vez que ela orava, Deus respondia. Até que um dia, durante uma campanha do óleo ungido, ela sentiu Deus falando no seu coração: agora é a hora de você buscar a sua restauração completa. Ela não entendeu de imediato. Afinal, já estava curada, já tinha seus filhos de volta, já tinha até um trabalho estável como costureira. Mas algo dentro dela sabia que Deus estava falando de algo maior. Foi então que, em um culto de domingo, o pastor anunciou que a igreja iria realizar um retiro espiritual para mulheres que buscavam restauração em todas as áreas da vida. Patrícia não hesitou. Inscreveu-se no mesmo dia. No retiro, enquanto orava em um momento de quebra de maldição, ela sentiu uma paz tão profunda que as lágrimas começaram a cair sem controle. Foi quando lembrou de algo que havia enterrado no fundo da alma: o sonho de ser mãe novamente. Depois da morte do marido, ela havia desistido dessa ideia, achando que era egoísmo querer mais um filho depois de tudo que já havia passado. Mas ali, entre irmãs que oravam e clamavam, ela ouviu uma voz suave: eu sou o Deus que restaura. Até o que parece perdido, eu posso devolver. 3 meses depois do retiro, Patrícia conheceu Carlos, um irmão da igreja que também havia passado por grandes provações. Ele era viúvo,
criava sozinho uma filha adolescente e trabalhava como motorista. Os dois começaram a se aproximar nos cultos, até que um dia, depois de um estudo bíblico, Carlos a convidou para tomar um café. Conversando, descobriram que tinham muito em comum, a mesma fé, a mesma determinação e o mesmo desejo de reconstruir uma família. O namoro foi rápido, mas cheio de oração. Em menos de um ano, eles se casaram na CCB, em uma cerimônia simples, porém cheia de alegria. Os filhos de Patrícia e a filha de Carlos se abraçaram como irmãos de verdade. E então, quando todos pensavam que a felicidade já estava completa, veio a notícia que ninguém esperava: Patrícia estava grávida. Os médicos disseram que, pela sua idade e histórico de saúde, seria um parto de risco. Mas Patrícia só sorria. Se Deus já me tirou de uma cama de hospital com a pele se desprendendo do corpo, Ele pode me levar segura até o final desta gestação. E foi exatamente o que aconteceu. 9 meses depois, nasceu Miguel, um menino saudável, cheio de vida, como um selo de que Deus não só restaura, mas também multiplica as bênçãos. Hoje, quando Patrícia olha para trás, ela vê que cada lágrima, cada noite de dor, cada momento de dúvida valeu a pena. Porque foi no fundo do poço que ela encontrou a mão de Deus. E foi na CCB que aprendeu que milagre não é só cura física, é restauração de sonhos, de família, de propósito. Agora, toda vez que ela entra na igreja, ela beija o chão, não por superstição, mas por gratidão. Porque ali, entre aqueles bancos, entre aqueles irmãos, entre aquelas orações, ela encontrou não só a cura, mas a vida que jamais imaginou que poderia ter. E ela sabe, a melhor parte da história ainda está por vir, porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E na CCB os milagres não têm fim. Patrícia nunca imaginou que sua vida se transformaria tanto depois daquele dia. O pequeno Davi, que os médicos disseram que nunca andaria, hoje corre pelos corredores da igreja, abraçando os irmãos e contando para todos como Deus o curou. Sua risada é contagiante, e quem o vê não acredita que um dia ele esteve à beira da morte, com os rins falhando e os médicos sem esperança. Mas o milagre não parou nele. Pouco tempo depois da cura de Davi, o marido de Patrícia, que há anos lutava contra o vício em álcool, entrou na igreja arrasado, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Ele tinha tentado parar muitas vezes, mas sempre recaía. Até que, numa noite de cultos, enquanto os irmãos oravam por ele, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho, foi uma paz tão profunda que ele sentiu como se Deus mesmo o abraçasse e dissesse: "Filho, você está livre." E estava. Sem clínicas, sem remédios, sem recaídas. Ele voltou para casa outro homem. Começou a trabalhar, a ajudar na igreja, a ser o pai que Davi merecia. Patrícia chorava de alegria ao vê-lo ler a Bíblia pela manhã, algo que nunca tinha feito antes. A família que estava desmoronando agora estava mais unida do que nunca. Mas Deus ainda tinha mais. Patrícia, que sempre sonhou em ajudar outras pessoas, começou a visitar hospitais com as irmãs da CCB. Levava testemunhos, orava pelos doentes e via, com seus próprios olhos, Deus operando maravilhas. Uma senhora com câncer terminal recebeu alta médica sem explicação. Um jovem paralítico deu os primeiros passos no meio de um culto. Cada milagre que ela via reforçava sua fé: se Deus fez por ela, pode fazer por qualquer um. Hoje Patrícia e sua família não são mais os mesmos. O que era uma casa cheia de brigas e desespero virou um lar de paz e adoração. Eles não faltam a um culto, não deixam de jejuar, não deixam de agradecer. Porque sabem que tudo que tem é fruto da misericórdia de Deus e da fidelidade daqueles que na CCB nunca desistiram de orar por eles. E assim, a história deles se tornou um farol para muitos. Pessoas que chegam à igreja quebradas, sem esperança, olham para Patrícia e sua família e pensam: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. E é assim que o milagre se multiplica. Porque na CCB a fé não é só uma palavra, é uma realidade que transforma vidas, todos os dias. E Patrícia sorri, porque sabe que isso é só o começo. Deus não para. E os milagres também não. Um dia, enquanto Patrícia ajudava a organizar a sala das crianças na igreja, uma irmã se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era a Dona Maria, uma senhora que há anos carregava o peso de um filho viciado em drogas. Irmã Patrícia, eu ouvi seu testemunho no culto e não aguento mais sofrer sozinha. Meu filho está se destruindo, e eu não sei mais o que fazer. Você acha que Deus pode salvar ele também? Patrícia segurou as mãos trêmulas daquela mãe e, com a mesma convicção que um dia havia recebido, respondeu: não só pode, como vai, Doninha. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele tirou meu marido das garras do álcool e da violência, se Ele restaurou minha família, Ele vai fazer o mesmo pelo seu filho. Mas nós temos que crer juntas.
Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, Patrícia levou Dona Maria para a frente do altar. As irmãs se uniram em círculo, colocando as mãos sobre elas e começaram a clamar. Não foi uma oração bonita ou ensaiada, foi um choro, um grito de fé, uma batalha espiritual que durou até altas horas. Patrícia lembrava de cada palavra que o pastor havia falado quando ela estava no lugar de Dona Maria. Deus não se impressiona com as nossas forças, mas com a nossa rendição. Passaram-se 3 semanas. Dona Maria já começava a fraquejar na fé quando, numa tarde de sábado, o telefone tocou. Era o filho dela, do outro lado da linha, com a voz embargada. Mãe, eu tô numa clínica. Não aguento mais essa vida. Um irmão da CCB me encontrou na rua e me trouxe aqui. Eles disseram que a senhora tem orado por mim. Eu quero mudar. Dona Maria caiu de joelhos no chão da cozinha e Patrícia, que estava lá visitando, abraçou-a forte. Vi só, Doninha? Deus ouviu. Agora é só o começo. Ele vai restaurar seu filho como restaurou o meu marido. E assim foi. O rapaz, que antes era conhecido nas ruas pelo vício, passou a ser conhecido na igreja pelo seu testemunho. Hoje ele é um dos jovens mais ativos no trabalho de visitação, levando esperança para outros que ainda estão perdidos. E toda vez que ele sobe ao púlpito para dar seu depoimento, ele aponta para Patrícia e diz: essa irmã aqui não me conhecia, mas ela creu por mim quando ninguém mais acreditava. Isso é a CCB, um lugar onde a fé de um torna possível o milagre do outro. Enquanto isso, a vida de Patrícia e sua família continuava a florescer. Seu marido, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora era um dos diáconos mais queridos da congregação. Ele tinha um jeito especial de conversar com os homens que chegavam à igreja carregando as mesmas lutas que ele já havia enfrentado. Irmão, eu sei o que você está passando, mas eu também sei que tem saída. Deus me tirou do lixo e me colocou aqui de pé para te dizer isso. As filhas de Patrícia, que antes viviam com medo das brigas em casa, agora cresciam num ambiente de amor e serviço. A mais velha, que sonhava em ser missionária, já acompanhava o pastor em visitas a hospitais, levando a palavra de Deus para os enfermos. A caçula, que tinha apenas 5 anos quando tudo começou a mudar, agora com 12, já decorava versículos e gostava de sentar no colo do pai enquanto ele lia a Bíblia em voz alta. Um domingo, depois do culto, o pastor chamou Patrícia e seu marido para uma conversa. Deus tem colocado no meu coração que vocês dois têm um chamado para liderar um trabalho com famílias restauradas. Muitas pessoas chegam aqui quebradas como vocês chegaram, e precisam de alguém que entenda essa dor. Quem melhor do que vocês para estender a mão? Patrícia sentiu o coração arder. Ela se lembrou da noite em que, sozinha no quarto, havia chorado até não ter mais lágrimas, pedindo a Deus uma saída. Agora, Deus não só tinha dado uma saída para ela, como queria usá-la para ser a saída de outros. Hoje o Ministério Restaurando o Lar é uma realidade na CCB. Toda quinta-feira famílias se reúnem para compartilhar suas lutas, orar juntas e aprender, na prática, como viver os princípios de Deus no dia a dia. E Patrícia, que já foi uma mulher sem esperança, agora olha para aquelas pessoas e diz com lágrimas nos olhos: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não desista. A sua história também pode virar um milagre. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São sementes que brotam todos os dias, transformando dor em testemunho, desespero em adoração e vidas quebradas em vasos cheios da glória de Deus. E Patrícia sabe, enquanto houver alguém disposto a crer, Deus vai continuar escrevendo histórias como a dela. Histórias que não terminam com um final feliz, mas com um novo começo, porque com Deus, o melhor sempre está por vir. O milagre completo. Patrícia fechou os olhos e lembrou do dia em que, arrasada pela depressão e pelas dívidas, entrou pela primeira vez na CCB. Não tinha forças nem para orar, mas ali, entre abraços sinceros e palavras de fé, algo mudou. Deus não desiste de você, disse uma irmã, segurando suas mãos trêmulas. Ela não acreditava, até que semanas depois, uma oportunidade de trabalho surgiu do nada. Depois, a cura de uma doença que os médicos chamavam de sem solução. E por fim, a restauração de sua família que parecia perdida. Aqueles milagres não foram instantâneos, mas reais. Deus não apagou suas cicatrizes, transformou-as em marcas de uma vitória que só Ele poderia escrever. Agora, ao ver os olhos cheios de dúvida da jovem que acabará de chegar ao culto, Patrícia sorriu. Eu também já achei que minha vida não tinha jeito. Mas Deus não nos dá o que merecemos. Ele nos dá o que precisamos para renascer. Reflexão final. Milagres não são só curas ou soluções mágicas. Às vezes, são a força para levantar quando tudo diz para desistir. São as mãos estendidas de um irmão em Cristo no momento certo.
É a paz que invade o coração quando a lógica diz que não há saída. Deus não muda as circunstâncias para depois transformar nós, Ele nos transforma dentro das circunstâncias, provando que sua glória brilha mais forte onde a esperança humana se apaga. Lição de vida. Se você está esperando um final feliz, pode perder o milagre que já está acontecendo. Deus não trabalha com pontos finais, mas com virgadas de página. O que parece um fim para Ele, é apenas a preparação para um capítulo que você nem sonhou. Então respire, confie. E lembre-se, as melhores histórias de Deus começam onde as nossas forças terminam. Porque na CCB, e na vida de quem crê, o milagre não é o que Deus fez ontem, mas o que Ele ainda vai fazer em você. Broto Faíscas.